O assunto é Copinha. Vamos fazer contato com São Carlos. Entre os times da região, só o São Carlos se classificou para a segunda fase. Luiz Antônio Garmendia, o que faltou para União, São João e Ferroviária avançarem na competição? Bom dia, Luiz. Bom dia, Marcelo. Olha, principalmente para a Ferroviária, faltou competência na partida contra o Fluminense do Piauí, né? A Ferroviária que empatou contra o Fluminense do Piauí. E nessa última rodada empatou 0-0 com o Santos, um resultado absolutamente normal. O Santos era a equipe mais forte do grupo e a Ferroviária já imaginava, de repente, levar apenas 1 ponto no jogo com o Santos. O problema é que na estreia, o time de Araraquara só empatou com o Fluminense do Piauí, perdeu pontos importantes. E olha só, o Fluminense do Piauí acabou decidindo o grupo, porque a equipe empatou com o Santos, empatou com a Ferroviária e depois acabou sendo goleado pelo Guarani de Sergipe, o lanterna do grupo, que até então era o lanterna do grupo, acabou com 3 pontos, 1 a mais do que o Fluminense do Piauí. Já o União São João não teve, na partida contra o Paysandu e depois contra o Corinthians, o mesmo rendimento que havia apresentado na estreia contra o Fluminense de Feira de Santana, da Bahia. O técnico Play Freitas, que inclusive já dirigiu a equipe principal, esperava mais dos meninos, esperava que o time deslanchasse. O próprio Gaúcho, destaque no primeiro jogo, era aguardada uma atuação melhor dele na segunda e na terceira partidas, mas aí acabou complicando. O União também não perdeu a classificação tanto na derrota para o Corinthians. O que não poderia era ter sido derrotado pelo Paysandu jogando em casa. A torcida em Araras acabou sendo uma grata surpresa, apoiou bastante o time, mas o União e a Ferroviária acabaram mesmo pecando. Não foi na última rodada, eles perderam pontos importantes antes, Marcelo. Verdade, Luiz Antônio. E nós vamos agora mostrar, vamos ver como foi a classificação do São Carlos, né? O time aí da região que se classificou para a segunda fase. Vamos ver aí os jogos de sábado. O São Carlos perdeu na estreia para o São Paulo e depois meteu 10 gols em 2 jogos. Esse é o Peterson. Bom jogador. E fez gol em todos os jogos do São Carlos, né? Fazendo 1-0. Claudemir fez o segundo e também o terceiro. Olha o Claudemir aparecendo aí de cabeça para fazer o terceiro gol. O Comercial diminuiu na cobrança de pênalti do Branco. Bem colocado, deslocando o goleiro. Mas o São Carlos voltou à carga. Primeiro com o Wellington tocando na saída do goleiro. Ainda sofreu um gol. Parece o uniforme da seleção peruana, né? O uniforme aí do Comercial, que fez 4-2 com o Diego. E dessa vez o pênalti foi para o São Carlos. Rapaz, isso é mais difícil que bater pênalti. Isso que fez o Peterson aí. Que comemoração, hein? 5-2 foi o placar final. Já estamos vendo São Paulo e São Cristóvão. Que gol bonito do Eric, hein? Dominou, pegou ali. Bem ativo, muito interessante. Pegou ali de voleio. O Thiago sozinho, que tranquilidade. Olha como ele escolhe e sai para comemorar. 2-0, tem pênalti aí para o São Cristóvão. A cobrança é do Vitor, diminuindo. Mas o Léo Gonçalves fez 2 gols seguidos, já vimos um. Esse aí é o segundo, cabeçada, hein? Forte. 4-1 para o São Paulo. O São Paulo passou. Mas eu ainda acho. Tranquilo pelo ele grupo, não apareceu nesses gols aí. O melhor jogador do São Paulo, na minha opinião, é o Sérgio Mota, o apoiador. Muito bom jogador. Vamos ver a classificação final do Grupo O, que teve 2 times classificados para a segunda fase. Lembrando que o primeiro colocado, nesse caso aí o São Paulo, se classificava diretamente, né? E entre todos os outros times, os 10 com melhor desempenho, né? O critério técnico, se classificavam. O São Carlos está entre eles. São Carlos que começou sendo goleado pelo São Paulo, não é, Luiz Antônio Garmendia? E de repente, uma recuperação espetacular, 10 gols em 2 jogos. Está prometendo até para a segunda fase, né? Principalmente, Marcelo, porque o próximo adversário do São Carlos, definido já, a equipe vai jogar em São Roque, vai sair de casa o São Carlos para enfrentar o São Bento, em que pese o São Bento ter uma estrutura boa, ser uma equipe bem preparada, não é um dos grandes times da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O São Carlos temia, a comissão técnica, a diretoria, que o São Carlos fosse enfrentar alguma equipe maior já nessa segunda fase, fosse pegar de repente um Cruzeiro, um Corinthians, até o próprio São Paulo, do mesmo grupo. O grande temor era que no emparceramento o São Carlos pudesse já pegar algum clube de maior expressão. E agora acabou dando sorte, vai pegar o São Bento, que embora seja uma equipe forte, é uma equipe do mesmo nível do São Carlos. E o São Carlos imagina até, quem sabe, possa surpreender e continuar. E lembrando que o São Carlos tem uma parceria com o Internacional e os principais jogadores do São Carlos na Copinha, o Peterson, que marcou gol em todos os jogos, o Rick e o zagueiro Alex, já estão na mira do Internacional para que depois possam ser aproveitados na equipe de Porto Alegre, Marcelo.
Ok, Luiz Antônio, nós vamos ver agora o grupo J. Nesse grupo só o Corinthians se classificou para a segunda fase. O Corinthians que sofreu o seu primeiro gol na competição. O Corinthians está aí. Não, nós estamos primeiro com o Paysandu e Fluminense de Feira, né? O primeiro gol foi do Rafa Nino para o Fluminense. O Andy fez 1-1. E o Paysandu, olha que bobeira deu a defesa, hein? E aí o Nildo apareceu sozinho dentro da área para fazer 2-1. O Paysandu que estreou sendo goleado pelo Corinthians, né? Por 6-0. Olha a arrancada do Rony, ó. E olha como ele complementa. Que categoria, hein? Na saída do goleiro, um dos belos gols da Copinha, esse gol do Rony. Arrancada com explosão, com velocidade. Do Fluminense da Bahia, o famoso Flubá, como dizia antigamente no tempo do futebol de botão, não dá, hein? Pênalti. Pênalti do Wallace, né? Bobeou o Wallace, né? Nem precisava, essa bola ia passar. O goleiro ainda raspou com o pé, mas o Wallace que sofreu o pênalti fez 3-2. Agora sim estamos vendo o Corinthians fazendo 1-0 com o Thiago. Mas o União São João deu trabalho ao Corinthians, olha aí. O gol do empate vai pintar nessa bonita cabeçada do Gauchinho. Ajeitou o corpo no ar, botou a bola no canto. O Corinthians contou com a ajuda da sorte, hein? Na rebatida da defesa. Muita sorte. A bola sobrou direitinho no pé do Wallace. Não dava a menor pinta de que ia fazer esse gol aí. Sorte ou incompetência também da defesa? A defesa rebateu mal, mas a bola também estourou na cara do jogador do Corinthians, né? E aí sobrou quicando pro Alisson, que é um bom centroavante. Bom né? centroavante. Só um Flamengo e Bahia, que o Júlio César foi repor a bola bate na cabeça do Fabinho, que hoje está no Fluminense, a bola volta, gol do Bahia. Não precisa nem de centroavante, entrou direto. Dessa vez o Alisson precisou ali completar. Vamos ver a classificação final do grupo J. Só o Corinthians se classificou com 9 pontos. O Paysandu até chegou aos 6 pontos, o problema foi a goleada. Sofreu pro Corinthians, né? O saldo ficou muito ruim. Saldo negativo de 4 gols, o Paysandu não conseguiu a vaga. O União São João ficou com 3 pontos e o Fluminense não pontuou. Nesse grupo aí, voltando a falar aqui com o Luiz Antônio Garmendia, lá em São Paulo, a grande decepção por conta do União São João, né, Luiz Antônio? Que na primeira rodada era, talvez, entre os clubes da região aí, o que tivesse a maior expectativa, contasse com uma esperança maior de se classificar e de repente termine em último lugar no grupo, né? Aliás, em penúltimo, perdão. Marcelo, existia toda essa expectativa em relação ao União São João por ser um clube que tradicionalmente revela jogadores, tem uma categoria de base muito forte, tem um centro de treinamento muito bem estruturado, mas o União, o jogo crucial para o União acabou sendo a derrota para o Paysandu. O Paysandu que acabou sendo, como você mesmo falou, a surpresa do grupo, apesar de ter levado 8-0 na estreia, depois venceu o União São João, venceu o Fluminense de Feira de Santana. Agora, o União talvez no segundo jogo, esse que a gente já falou contra o Paysandu, acabou tendo excesso de confiança. Na partida contra o Corinthians, é bom lembrar que a equipe atuou muito bem e acabou sendo penalizada, talvez até pela inocência dos jogadores. O União empatou o jogo contra o Corinthians e enquanto a torcida ainda comemorava, os jogadores ainda estavam na euforia da comemoração, menos de 1 minuto depois a defesa falhou e o Corinthians conseguiu o gol da vitória, o 2-1, como a gente acabou de assistir, o gol do Alisson. O União acabou sendo penalizado um pouco, talvez pela falta de maturidade dos jogadores, o que tem sido a tônica dessa Copa São Paulo. Na comparação aqui entre Corinthians e São Paulo, dois times que passaram muito bem pela primeira fase, né? O Romulo Leão acha que o time do São Paulo é melhor, porque parece até time profissional. Ele diz que os outros times goleiam, mas não tem a mesma regularidade do tricolor. Eu acho que tem mais conjunto, mais consistente, tem mais base, parece? mais consistência, está mais pronto. Parece mais arrumado mesmo. O Léo Bahia está dizendo que nós não podemos esquecer a boa campanha que o Bahia vem fazendo. E nesse momento eu acabo de desligar o computador. Chutei alguma coisa aqui embaixo, daqui a pouco eu volto a falar com o pessoal do Bate-Papo Virtual. Que bom pro Bahia, né? Porque o Bahia vive esse momento terrível, estreou com derrota até no Campeonato Baiano. Eu estava tentando lembrar há quanto tempo eu não ouço essa frase com o nome do Bahia no meio, não consegui, porque faz tempo que você não fala isso não se fala isso do Bahia. E nós não vamos esquecer a boa campanha do Bahia, vamos mostrar muitos gols ainda aqui hoje. Nós estamos tratando neste bloco dos grupos lá da região de São Carlos. Pelo grupo D, por exemplo, em Araraquara,
Ferroviária e Santos empataram sem gols. Mesmo assim, o alvinegro praiano está classificado. Fluminense do Piauí e Guarani de Sergipe apenas cumpriram tabela. Vamos aos gols. Cumpriram tabela, mais animados pelo menos, que o Fluminense fez 5-0. Esse é o Thiago fazendo o primeiro. Não, o Guarani. O Guarani, perdão. O Fluminense levou 5-0. O segundo gol foi do Renato. Curioso que o Guarani, sem o Gato, acabou se saindo melhor, né? Conquistou sua única vitória na competição. O terceiro gol foi do Ramon. O Laércio tentou de fora da área. O goleirão bateu roupa. 4-0. Perdemos um gol aí, né? O gol do Renato, que foi o quinto nessa goleada do Guarani de Sergipe sobre o Fluminense do Piauí. Vamos ver a classificação final do grupo D. O Santos terminou com 5 e levou a vaga por um golzinho ali de saldo no desempate com a Ferroviária de Araraquara, que também terminou com 5 pontos. O Fluminense do Piauí fez 2 pontos. O Guarani de Sergipe aparece ali com -3 justamente por causa do efeito do gato. Né? Perdeu os 2 primeiros jogos e ainda foi punido com a perda de 3 pontos em cada um. E aí terminou com -3. A Ferroviária chegou perto dessa vaga, né, Luiz Antônio? Mas fazendo 5 pontos numa competição tão acirrada como essa, né, que teve times se classificando com 7 pontos em segundo lugar, 5 pontos não seria mesmo suficiente para garantir uma classificação, né? Eu tive a oportunidade ontem de conversar com o técnico Douglas Neves depois desse empate com o Santos e ele fazia algumas considerações sobre a montagem da equipe da Ferroviária. A Ferroviária perdeu o principal jogador antes mesmo do começo da Copinha, o atacante Caio Bi, que tinha sido aproveitado entre os profissionais da Copa Federação Paulista, que a Ferroviária conquistou. O Caio Bi, junto com o Alex, que era um jogador já acima de 23 anos, foram negociados com o São Paulo para aquele time B do São Paulo que está excursionando, está fazendo jogos na Índia e em outros países. Então, o Douglas Neves reclamava disso. Primeiro, ele perdeu o principal jogador. Depois, em função do campeonato ter sido mudado o limite de idade para 18 anos, a Ferroviária teve que montar uma equipe em 20 dias. Ele falava, claro, que muitos dos times passaram por essa dificuldade, só que uma equipe do porte da Ferroviária não tem estrutura para reunir tantos jogadores de qualidade em tão pouco tempo, né? 20, 30 dias. Então, a Ferroviária acabou montando uma equipe nova e o interessante é que o Douglas Neves havia trabalhado praticamente o ano inteiro com o grupo sub-20 para disputar a Copa São Paulo. De qualquer forma, o clube acabou considerando um resultado bastante positivo, já que diante do Santos, que era a equipe mais forte, acabou empatando e como a gente já comentou anteriormente, a Ferroviária acabou tropeçando mesmo no primeiro empate que acabou tendo contra o Fluminense do Piauí, que a gente viu o Fluminense do Piauí fez muita fumaça contra a Ferroviária, contra a Santos e depois contra o Guarani do Sergipe, que já estava eliminado. O Fluminense acabou decepcionando o torcedor e o que foi mais interessante. Muita gente que foi ontem em Araraquara apostava numa goleada do Fluminense e que o Fluminense poderia ser o classificado do grupo. O pessoal comentava muito na Fonte Luminosa que talvez o Fluminense do Piauí deixasse o Santos e a Ferroviária de lado. Mas não foi o que aconteceu não, Marcelo. É verdade, Luiz Antônio. É a instabilidade natural também, né, dos garotos dessa idade, né? Essa história de manter o favoritismo também precisa de um pouco de experiência, um pouco de tranquilidade. Às vezes deslumbra, falta, né? Também, às vezes. Tem muito marmanjo por aí que era favorito. Eu ia falar que isso. Imagina os meninos. Não né? é privilégio da molecada, não. Muito jogador barbado aí, com 200 temporadas na Europa e tudo, que na hora de ser favorito se enrola todo, né? A gente viu na Copa do Mundo. Vai ajeitar a meia, vai cuidar de outras coisas. Tá certo. Luiz Antônio Garmendia, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Um grande abraço ao pessoal da EPTV, que tem nos ajudado muito aí na cobertura da Copinha. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Um bom dia. Às 14h, J. Júnior apresenta o Arena Sport TV. Às 4h, o Diana Bolt comanda o Zona de Impacto em clima de Rio Vert Jam. Às 6h, tem o Tá na Área. Em seguida, São Caetano e Ourinhos jogam pelo Campeonato Nacional Feminino de Basquete.